E aí, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como é que vocês estão? Candidatos aí à prova do dia 8 de fevereiro, domingo, né, do CBMERG. Volto aqui para essa reta final. Você achou que eu não ia aparecer, mas vou gravar para vocês uma sequência de 5 vídeos batendo ali os programas que estão previstos, né, no edital. São 5 tópicos, 5 grandes tópicos de biologia. A gente vai bater todos eles para você fazer uma prova tranquila aí. Lembrando que a UERJ está apertando aí um pouquinho, as questões estão ficando bem complicadas. Então eu vou trazer questões aqui dentro dos programas que consiga deixar você um pouco mais tranquilo, já aumentando o nível, tá? E já antecipando aqui, eu já iniciei a gravação do meu curso completo de Biologia. Será o melhor curso para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, específico, focado na banca, né? A gente espera que a banca, então, não vá mudar, mas para 2026 você terá aí um material teórico e de exercícios completaço, já pensando no concurso de 2027, tá? Já comecei a gravar, já estou na 3ª unidade, no 3º programa, vamos chamar assim. Dá trabalho, né? A gente gasta realmente muito tempo, são muitos vídeos, porque a gente vai bater tudo, beleza? Então, antes de mais nada, já me segue aqui no meu canal do YouTube, tá? E também no meu Instagram, tá aqui na telinha. E, sem mais demoras, vamos ver o que eu preparei aqui para você. Então, peguei o edital lá, tranquilo, coloquei aqui para você. Lembrando que este primeiro programa, né, vamos chamar assim, ele coloca seres vivos. Então, tá aqui, ó, a parte de seres vivos a gente vai pegar aí um pouquinho de sistemática filogenética, reinos e domínios. Na parte de evolução, ele trabalha, né, com vocês origens da vida, transformação dos seres vivos ao longo do tempo, estratégias adaptativas, os mecanismos e as teorias evolutivas e os tipos de seleção natural e um pouquinho de biodiversidade. E na parte de ecologia, ele vai trabalhar aí os ecossistemas e biomas, fluxos de energia e de matéria, né, na biosfera, ou seja, no mundo, as cadeias e as teias alimentares, as famosas relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos, né, ciclo da água, do oxigênio, do carbono, do nitrogênio, poluição e desequilíbrio ecológico, tá bom? Ah, Belo, então você está querendo dizer que com certeza das 10 questões do edital vai cair uma questão dessa que você está colocando aqui hoje? Não, não, pode não cair nada. E aí, você vai fazer o quê? Você vai chorar? Não, você vai aprender, tá? Ah, e você colocou então todos os ciclos biogeoquímicos do planeta nessa folha? Não. Eu trouxe um material para te dar uma base e dicas daquilo que são coisas importantes para você saber, para uma prova cujo edital pede isso aqui, tá? Então vamos cair para dentro, sem mais demoras, e eu preparei aqui 22 questões iniciais para esse nosso vídeo número 1, tá bom? Então vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte, ó: em 2023, pesquisadores anunciaram a descoberta de um novo grupo de bactérias marinhas que, diferentemente da maioria dos procariontes conhecidos, possui uma organização celular complexa, com compartimentos internos delimitados por membranas proteicas. Essas bactérias, encontradas em águas profundas do Oceano Pacífico, são capazes de realizar fotossíntese anoxigênica, utilizando sulfeto de hidrogênio como um doador de elétrons, além de fixar o nitrogênio atmosférico. Análises moleculares revelaram que o seu material genético está organizado em um único cromossomo circular, sem membrana nuclear, e a sua parede apresenta peptídeo-glicano. Pessoal, vamos lá. Você já tem que estar estudando. Quando ele fala em bactérias marinhas, ele já está trazendo para você o conceito de procariontes. Porque você já aprendeu comigo, inclusive em outros vídeos aqui no meu canal, que você só tem 2 tipos de células no planeta, conhecidos. Ou a célula é procarionte, ou a célula é eucarionte. Então, quando ele fala em único cromossomo circular, você pode pensar na palavra plasmídio, eu já comentei isso, né? Quando você fala em sem membrana nuclear, né, sem a famosa carioteca, ele está justamente dando uma das características da célula procarionte.
já que a eucarionte tem essa membrana nuclear. Ele fala em parede celular, apresentando um componente aí, que é o peptidoglicano, que é típico realmente de parede celular de bactéria, tá? Então, olha que interessante, o texto, de fato, ele traz uma inovação. Ele fala que esses pesquisadores, recentemente, né, tanto é que o ano ali da descoberta foi em 2023, há muito pouco tempo, então ele fala que essas bactérias marinhas é um grupo novo, diferente aí, um pouco, do que já é conhecido, né, da maioria dos procariontes. É um texto bem mais para conhecimento. Aí vem a pergunta. Vamos lá. Com base nas características descritas, esse grupo de bactérias que ele está falando aí, ela é classificada aí no reino Monera. Olha o reino aí, ó. Famoso reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, enfim. Ordem, enfim, vai na sequência, né? Por que que a gente vai dizer que essas características nesse grupo de bactérias vai estar ali dentro do reino Monera, que é justamente o reino das bactérias? Por quê? Letra A, será que é porque essa bactéria nova aí realiza a tal da fotossíntese anoxigênica, que é um processo exclusivo desse reino? Será que é porque essa bactéria possui, né, um cromossomo circular, que é uma característica diagnóstica desse grupo? Será que é porque essa bactéria possui uma parede celular rígida composta pelo peptidoglicano? Ou será que essa bactéria está dentro do reino Monera porque ela apresenta aí um material genético sem aquele famoso envoltório membranoso, sem aquele famoso DNA protegido por uma carioteca? O que você chutaria na sua prova? Se você tivesse que, vou dar um chute aí. Pessoal, grava isso. Por favor, olha aqui, ó. Falou em material genético organizado em um único cromossomo circular. Falou em sem membrana nuclear e falou em parede celular composta por peptidoglicano, você já sabe que é reino Monera. Só que o que define, de fato, a famosa célula ser procarionte é justamente o fato do material genético, que é conhecido como DNA, né, via de regra, é o fato do material genético estar, no caso aí o DNA está desprotegido. Quando eu falo que ele está desprotegido, é porque ele não tem uma membrana nuclear, uma carioteca que envolve esse material genético. Isso é o que define uma célula procarionte. Já a célula eucarionte possui esta membrana nuclear, beleza? Essa carioteca. Então aqui, esse grupo de bactérias, ele só vai estar no reino Monera porque ela vai apresentar um material genético sem o famoso envoltório membranoso. Gabarito D de dado. Beleza? Vamos para a próxima. Bora que hoje eu quero ganhar tempo aqui com vocês. A ideia é que você até a data da sua prova assista um videozinho por dia, nem que seja antes de dormir, tá bom? Bota o fone no celular e vai acompanhando. Bota uns x e meio, né? 1.5x, 1.20, enfim. O YouTube traz essa facilidade agora para você, caso você queira correr com a matéria. Vamos lá, questão 2. Durante o século XVIII, o naturalista sueco Carl von Linné, conhecido como Linneu, propôs um sistema de classificação dos seres vivos que revolucionou a maneira de organizar e nomear as espécies. Em sua obra Sistema Natural, né, ele chama de Sistema Natural, ele estabeleceu critérios de classificação e nomenclatura que são utilizados até hoje, que é a famosa nomenclatura binomial, sabe? Aedes aegypti, Homo sapiens, Canis lupus, esses nomezinhos veio por conta do Linneu. Latinizados, né, nomes latinizados e por aí vai. No entanto, o sistema proposto por Linneu, ele não considerava, olha só, o Linneu não considerava aspectos evolutivos, uma vez que foi desenvolvido antes da teoria da evolução de Charles Darwin. Atualmente, os sistemas de classificações modernos, além de manterem a base do sistema linneiano, incorporam evidências moleculares e filogenéticas. Ou seja, hoje em dia, a gente usa o conhecimento de Linneu, mas a gente traz também conhecimentos após a era de Charles Darwin, né? Além dos conhecimentos de genética também.
Maneiro. Aí ele vai falar o seguinte, ó, comparando-se o sistema de classificação de Linneu com os sistemas atuais de classificação, obviamente, uma característica que os diferencia é que os sistemas de hoje em dia, os sistemas modernos, eles estabelecem critérios de hierarquia entre as categorias taxonômicas, eles utilizam a nomenclatura binomial para identificar as espécies, estamos falando dos modernos. Os modernos consideram as relações evolutivas entre os grupos, ou os sistemas modernos agrupam os seres vivos em reinos diferentes, em reinos distintos. O que você marca quando ele te pergunta uma característica que vai diferenciar o sistema de Linneu com os sistemas modernos? É que hoje os sistemas modernos, eles consideram as relações evolutivas entre os grupos. E isso tem um nome na sua prova. Sistemática filogenética. Filogenética. É daí que vem aquela árvore filogenética, né? Vem da cladisca. Vocês já devem ter visto, né? Aquelas... Ah, aqui eu tenho um ancestral em comum. Aqui, beleza. Aí aqui eu tenho uma espécie A evoluída. Aqui eu tenho uma certa característica. Aqui é uma espécie B. Outra característica aqui, um ancestral em comum, uma característica qualquer. Uma espécie C. E por aí vai. Tá? Então, essas famosas árvores filogenéticas, os famosos cladogramas, eles são feitos baseados nos sistemas modernos de classificação. Era isso que eu queria. Uma questão muito boa para uma prova, hein? Tá? Porque envolve aí a filogenia. Tá bom? Show de bola, questão interessante. Gabarito, então, letra C. Vamos para a questão de número 3, tá? Lembrando que são 22 nesse vídeo aí. Existe não. A história evolutiva de seres vivos deixou marcas que podem ser observadas em diversas estruturas dos organismos atuais. Um exemplo são os olhos. Deixa eu mudar até essa cor aqui. Um exemplo são os olhos de alguns animais que vivem em cavernas permanentemente escuras. Tá. Nesses ambientes, espécies como o peixe cego mexicano apresentam olhos atrofiados. Caramba, o peixe cego mexicano que vive nessas cavernas, eles apresentam olhos atrofiados, com estruturas oculares vestigiais, sob uma pele que recobre a região dos olhos, normalmente, onde os olhos normalmente estariam localizados. Então, olha que interessante, o peixe cego mexicano, que vive na caverna lá escura, ele tem os olhos, mas esses olhos, essas estruturas oculares estão, vamos colocar assim, recobertas por uma pele. É como se a visão mesmo não existisse, é só uma pele que está cobrindo aquela região ali onde o olho iria se localizar. Aí ele vai falar o seguinte, olha que maneiro. Curiosamente, os embriões desses peixes mexicanos, iniciam o desenvolvimento dos olhos normalmente. Olha só, o embriãozinho, quando está sendo formado, tem os olhos. Mas esse processo de formação desses olhos, olha lá, ele é interrompido durante o desenvolvimento do embrião. Interessantíssimo esse caso, né? Aí ele vai te perguntar, o processo evolutivo que explica essa característica dos peixes cavernícolas, né? Esses peixes de caverna, é qual? Vamos lá, o que será que aconteceu para você ter, olha que maneiro, um peixe que vive numa caverna, no lugar dos olhos, ele tem pele que recobre os olhos, mas durante a sua embriologia, os olhos estavam lá. Ele só não conseguiu completar esse desenvolvimento. Ele interrompeu esse desenvolvimento. E aí, qual é o processo evolutivo que explica esta bodega? Letra A. É uma mutação dirigida que altera os genes em resposta ao ambiente escuro? Será que é uma seleção direcional que elimina características sem a função adaptativa? Será que é uma deriva genética que fixa aleatoriamente características de uma população? Ou será que é uma adaptação lá fenotípica que modifica ali os órgãos pelo uso e pelo desuso, né? Ah,
o peixe lá vive na caverna, é tudo escuro, ele não precisa enxergar, então os olhos dele vão ficar recobertos de pele, porque ele não usa. Quem dizia isso, inclusive, era Lamarck, né? Tá lá no seu edital. Jean-Baptiste Lamarck, um evolucionista, né, que veio antes de Charles Darwin. Pessoal, cuidado. A letra D você não pode marcar. Porque essa ideia aí do pensamento lamarquista para essa questão, ela só poderia ser respondida se a questão falasse assim, de acordo com Lamarck. Aí você pode responder isso aqui. Fora isso, a ideia do Lamarck está fora. Então sobram ali outras 3 opções para você. E aí, é uma mutação dirigida, é uma deriva gênica, é uma seleção direcional, o que é isso? Pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui. Veja que o processo ele é interrompido durante o desenvolvimento. Ou seja, o peixe é para ter a formação dos olhos, ele só é interrompido. Depois o processo para. Por que será que isso aconteceu? Será que não existe nenhum outro tipo de peixe que tenha tido esse olho normal? E aí, existem algumas coisas chamadas de tipos de seleção natural. E dentro dos tipos de seleções naturais, você encontra a seleção natural estabilizadora, você encontra a seleção natural direcional, e você encontra uma chamada de disruptiva. E como é que funciona isso nas provas? Preste atenção. Vamos pensar num gráfico assim. Mais ou menos. Deixa eu melhorar um pouquinho essa curva aqui. Você vai entender. Vamos pensar num gráfico assim. Que eu acho que você vai se ligar. Imagina essa montanha, tá? Aí, vamos supor, eu pego essa montanha e eu vou fatiar em 3 partes. Esta parte mais ou menos aqui do meio, tá? Eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de população 2. Eu tenho uma parte mais à esquerda, que eu vou chamar esse grupo aqui, por exemplo, de população número 1. E eu vou chamar essa parte mais à direita, aqui, esse grupo, de população número 3. Mas pensa que é a mesma espécie, tá? O que eu quero que você compreenda? Num gráfico assim, isso aí vai servir para outras questões de prova, tá? Num gráfico assim, você consegue entender que se eu tivesse aqui um eixo, né, vertical e um eixo horizontal, eu estou dizendo para você aqui, por exemplo, vamos supor que nesse eixo vertical fosse a quantidade de indivíduos, né? Eu teria que aqui nesse gráfico, né, e aqui o eixo deitado, né, o eixo X, fosse o tempo passando. Eu posso dizer que nesse momento, o grupo de indivíduos 2, ele é mais populoso. Eu tenho mais peixes, por exemplo, no grupo 2. A quantidade aqui nesse bonde do amarelo, no gráfico, é muito maior do que, por exemplo, 1 e 3. Tudo bem? Eu tenho menos gente no grupo 1, mais gente no grupo 2 e menos gente no grupo 3, no caso, os peixinhos. O que é um tipo de seleção natural? Ou seja, se eu mexer nesse gráfico, deslocar esse gráfico para um lado ou para o outro, eu passo a ter uma nova seleção. E essa seleção tem que ser encaixada em algum desses nomes. Ou a seleção vai ser estabilizadora, direcional ou disruptiva. Belo, explica para mim o que é uma seleção estabilizadora. Galera, a seleção estabilizadora é aquela que vai pegar a população do meio e aumentar mais ainda. É como se o gráfico fizesse isso, ó. Ele foi lá em cima e ele desceu. Eu peguei a população que já era grande no meio e eu aumentei mais ainda. Ou seja, eu tenho mais peixes com a característica ali do meio, central que seja ela qual for. Eu aumentei muito a população do meio. E eu praticamente diminuí drasticamente as populações mais extremas, que é o grupo 1 e o grupo 3. Isto é uma seleção estabilizadora. Agora eu quero saber o que é uma direcional. Na direcional, você vai deslocar o gráfico para a direita ou para a esquerda, favorecendo apenas um dos grupos. Por exemplo, se eu pego esse gráfico que está aqui e eu faço ele aqui,
eu já estou dizendo para você que o grupo 3 aumentou a sua barriga. Olha o topo da montanha mais próximo do grupo 3. E o grupo 2 e 1 caindo. Então, eu favoreci o grupo 3 de peixinhos. E se eu desloco esse gráfico para o outro lado? Eu faço assim com ele, ó. A barriga da montanha veio para o lado 1, caiu o lado 3 e caiu o lado 2. Se você desloca o gráfico para a direita ou para a esquerda, você tem uma seleção natural do tipo direcional. E a disruptiva? A disruptiva é muito doida. Vou até fazer em vermelho. O gráfico ele dá uma barrigada assim, ó, para o meio cair e depois ele volta. O gráfico ele inverte, é como se a montanha fosse um rebate, um efeito contrário, muito doido. As pontas 1 e 3 subiram, o morro está lá em cima. E a população central do meio, 2, caiu, está lá no fundo. Ou seja, pessoal, isso é uma seleção natural do tipo disruptiva. Para você compreender e acertar uma questão dessa, você tem que ler o texto e conseguir perceber se você teve um aumento da população central, estabilizadora. Se você teve um aumento de um lado ou de outro, direcional. Ou se a questão te traz uma questão muito doida, onde o texto vai demonstrar que a população do meio caiu e a população das pontas aumentou. Cresceu de tamanho. Se você conseguir identificar isso, você mata a questão dentro da disruptiva. Fechado? Neste caso aqui, ele quer saber, eu peguei pesado nessa questão, tá? Ele quer saber o processo evolutivo que explica, então, essa característica dos peixes carvinícolas. E aí, neste caso específico, quando você der uma lida novamente aqui no nosso texto, o nosso gabarito vai ser a letra B de belo. Existe aí uma seleção direcional, é aquela que desloca para um lado ou para o outro, que elimina características sem função adaptativa. O que isso quer dizer? De todos os peixes que estão eclodindo ali dos seus ovinhos, eu só tenho interesse naqueles que não precisam enxergar. Isto está eliminando, ou seja, qualquer outro tipo de peixe que venha com essa questão dos olhos, ele morre, a seleção natural atua em cima dele, ele morre, ele não serve. Só serve quem tem a pele por cima dos olhos, que vai viver bem naquele ambiente de caverna. Isto é uma seleção natural do tipo direcional. Doideira, hein? Questão dificílima. Dificílima. Teve gente que deve ter pensado que isso é uma mutação dirigida, que altera os genes em resposta ao ambiente escuro. Não, gente. Isso aqui envolve até epigenética, né? Alteração de genes em resposta ao ambiente. Não, tá fora. Tá? Então, cuidado, uma questão pesada, que se a UERJ cobrar, vai quebrar muita gente. Questão 4. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Michigan revelou que bactérias cultivadas em laboratórios por mais de 30 anos e 60 mil gerações apresentaram mudanças significativas em relação à população original, inicial também, né? As bactérias da espécie Escherichia coli foram mantidas em um meio de cultura com glicose como única fonte de carbono. Então tá, aquela bactéria ali, Escherichia coli, foi mantida no meio de cultura, no laboratório, e ela só tinha glicose para conseguir ter sua fonte de carbono, né? Lembra que a glicose é a famosa fórmula C6H12O6, tá bom? Após esse período, observou-se que as bactérias sobreviventes apresentavam um metabolismo muito mais eficiente na utilização da glicose, além de células maiores em comparação com as ancestrais. Ou seja, depois, pessoal, das 60 mil gerações, ao longo dos 30 anos de cultivo lá da Escherichia coli mantida ali no meio de cultura com glicose, aconteceu isso aí, né? As sobreviventes passaram a ter um metabolismo muito mais eficiente utilizando essa glicose em comparação
com as ancestrais lá do início do estudo. Entendeu a ideia do texto? Texto maneiro. E aí, pessoal? Esse fenômeno, ele pergunta para você, esse fenômeno evolutivo observado nesse experimento, ele é explicado pelo quê? Pela seleção artificial de características que são vantajosas transmitidas para os descendentes? Será que são explicados aí pela herança de características que foram adquiridas ali pelas bactérias durante a exposição ao meio de cultura? Será que você tem a modificação ali do material genético dessas bactérias em resposta a uma necessidade delas de se adaptarem, ou seja, em resposta à necessidade de adaptação? Ou será que houve, na verdade, ao longo desse estudo, uma seleção natural que acontece, né? Quem fala isso até Darwin, né? Vamos chamar assim, seleção natural. Houve uma seleção natural de variantes genéticas que são mais aptas ao ambiente que estava sendo posto ali para elas. E aí, o que você acha que acontece para você chegar em bactérias sobreviventes muito mais eficientes na utilização da glicose? E aí, meu irmão, não tem jeito. É nessa hora que vem ele, o barbudinho, Charles Darwin. Por quê? Houve uma seleção natural naquele ambiente laboratorial, onde, infelizmente ou felizmente, uma certa liagem de bactérias conseguiu se dar bem. Claro que o Darwin ele não sabia a genética, ele não tinha ideia. Mas o que ele falava? A seleção natural simplesmente vai escolher os mais bem adaptados. Os mais bem adaptados, se derem sorte, sobrevivem, se reproduzem e dão continuidade àquilo. E vida que segue. O Darwin ele não está preocupado, ele não sabia explicar a origem dessa diversidade, não. Exemplo, eu tenho pessoas no mundo que são orientais, os olhos são mais puxados. Eu tenho pessoas no mundo que têm a pele muito preta, por conta da melanina pigmentada. Nossa, eu tenho pessoas no mundo, no planeta Terra, que são muito brancas. Quando pega sol, chegam a ficar vermelhas, pele muito branca, loiras. Tem pessoas de cabelo crespo, tem pessoas calvas. Você tem pessoas que têm sobrepeso, tem uma facilidade ao sobrepeso, porque tem desvios metabólicos no corpo. Eu tenho pessoas que comem muito, mas ficam sempre muito magras. Por quê? Não sei. Na biologia, todo mundo é todo mundo. O jogo é jogado. E aí, o que o Darwin vai falar? É tipo assim, eu não quero saber, vou trazer para um linguajar popular, eu não quero saber a cor da sua pele, eu não quero saber se você tem sobrepeso, se você não tem, eu não quero saber se você é alto, se você é baixo, se você é anão, se você tem alguma síndrome, eu não quero saber. O ambiente vai jogar uma pressão em cima de você. Se o mundo, as pessoas que vivem naquele mundo, não conseguirem sobreviver àquela pressão, acabou. Agora, se parte dessa espécie conseguir sobreviver à pressão e o resto morrer, parabéns para quem sobreviveu. E acabou. Ele não quer saber, porque assim é melhor, porque assado é melhor. Quem vai decidir isso é a seleção natural, é a pressão do ambiente. E aí, quem for mais apto, vive. Quem não for, morre. A tendência é a extinção daquele grupo. Tá? Então, eu costumo brincar com os meus alunos em sala de aula, dizendo assim, se a Terra hoje, o planeta Terra chega assim, meu irmão, agora a parada é o seguinte, menos 25 graus Celsius todo dia. Onde? No Brasil. O Brasil agora a média é menos 25 graus Celsius todo dia. O que é isso, Belo? Meu irmão, vamos lá. Primeiro eu já vou morrer, já começo por aí, eu odeio frio. Minha parada é praia, calor, 45 graus. Não vou bancar, pô. Menos 25 todo dia no Rio de Janeiro, ainda mais onde eu moro, eu não vou bancar, pô. Eu vou morrer. Meu carro não vai ligar. Carro movido a álcool, então nem se fala. Eu não tenho nem roupa. É um frio. Eu não sei como é que vai ficar o transporte público. Eu não sei como é que vai ficar a parte de plantação. Vai ter comida? A menos 25 vai ter que importar. O Brasil vai ter que importar comida de algum país aí. Eu não sei. Vai ter tomate? Vai ter plantação de algodão? A soja vai se desenvolver bem? O que vai acontecer com o Brasil se o Brasil passar a ter menos 25 graus Celsius? Não sei. Agora eu vou te dar o papo. Esse país aqui. Menos 25 é bem frio, né? Mas será que se bater menos 25 lá na Rússia,
durante 25 dias, 30 dias, 2 meses. Será que isso para a Rússia, ou para o povo russo, isso vai ser algum absurdo assim? Tipo, meu Deus, ela vai morrer de frio? Cara, acho que não. E aí, irmão, é o que Darwin falou. Se a seleção natural meteu menos 25 no Brasil, quem viver, viveu. Parabéns. Vocês estão aptos a seguirem a vida de vocês. E quem morreu? Paciência. Paciência. Então, nesse cultivo desse laboratório, as bactérias que sobreviveram, elas foram selecionadas naturalmente a ponto delas serem mais eficientes na utilização da glicose. Sacou? A ideia é essa, tá? Então, uma questão muito interessante que envolve um conhecimento mascarado aí de Charles Darwin, tá? Teorias da evolução. Muito maneiro, seleção natural. Cinquinho, vamos lá. Uma equipe de pesquisadores analisou a evolução da tolerância a herbicidas em uma população de ervas daninhas. Inicialmente, apenas 2% dos indivíduos sobreviviam à aplicação do herbicida. Após 5 anos de uso contínuo do produto, a frequência de plantas resistentes subiu para 75%. A análises moleculares revelaram que a resistência estava associada a uma única mutação, já presente em uma baixa frequência na população original, que conferia às plantas a capacidade de degradar a molécula de herbicida. Olha que legal. Vou fazer um gráfico aqui. De novo, da barriguinha. Vou ler de novo. Uma equipe de pesquisadores analisou a evolução da tolerância a herbicidas em uma população de ervas daninhas. Inicialmente, apenas 2% de indivíduos sobreviviam à aplicação desse herbicida, desse produto. Após 5 anos de uso contínuo, a frequência de plantas resistentes deu um salto. O que era 2% subiu para 75%. Algo que estava abaixo na sua população deslocou para um lugar que bateu 75%. O morro foi lá para cima. Opa! O que era baixo virou alto, né? Houve um deslocamento aí, provavelmente, desse meu gráfico para um dos lados, né? Beleza. Vamos lá. O aumento na frequência de plantas resistentes, ele vai ser melhor explicado por qual conceito? Você acha que isso é uma seleção positiva, dado que indivíduos portadores desse alelo vantajoso acabaram deixando aí mais descendentes, né? Acabaram se reproduzindo mais? Ah, Bela, não sei o que é seleção positiva. Isso aqui é a mesma coisa, até bom vocês saberem, né? Fiz de propósito. Seleção direcional. É igual, sinônimo. Isso é uma especiação simpátrica, já que uma nova espécie resistente surgiu ali na mesma área geográfica. Isso aí é uma irradiação adaptativa, uma vez que essa população aí se diversificou, ocupando diferentes nichos, ou isso é uma convergência adaptativa, pois diferentes espécies desenvolveram a mesma característica. Pessoal, esse conceito é o conceito de seleção direcional, seleção positiva. O gráfico ele sofreu um deslocamento para o lado. Então, o que era 2%, pouquinho, abriu sua margem, se deslocando para 75% lá em cima. Este é o gabarito da questão. Esses conceitos de especiação simpátrica, irradiação adaptativa e convergência adaptativa, isso vem de Darwin. Beleza? Quando você estuda a parte de órgãos, lá em Evidências de Evolução, órgãos homólogos, e quando você estuda lá órgãos análogos, você passa a entender o que os órgãos homólogos geram como consequência, que é a famosa irradiação adaptativa. E os órgãos análogos geram como consequência a convergência adaptativa. Quando eu falo em especiação, você tem a especiação alopátrica, especiação simpátrica,
por exemplo, são as duas que mais caem. Isso tem a ver ali com conceitos de formação de novas espécies. Uma envolve barreira geográfica, a outra não. Então, é isso que eu preciso que você dê de revisão, lá na hora. Mas para essa questão aqui, basicamente, você tem uma seleção direcional. Combinado? Então, uma questão também de nível difícil. É difícil a percepção, né, em cima de questões assim que envolvam aí tipos de seleção natural, tá? Show de bola. Bom, vamos para mais uma aí. Questão de número que agora, hein? Questão de número 6, né? Em 1809, o Jean-Baptiste Lamarck, olha ele aí, lamarckista, né? Ideia lamarckista, ele publicou a primeira teoria evolutiva organizada da história natural. Segundo ele, as modificações adquiridas pelos organismos ao longo da vida, em resposta às necessidades impostas pelo ambiente, seriam transmitidas aos seus descendentes. Já o Charles Darwin veio depois, 1859, ele propôs que as espécies se modificam ao longo do tempo por meio da famosa seleção natural, em que indivíduos com características favoráveis têm uma maior chance de sobrevivência e de reprodução. Lembra que o Darwin não sabia como que eles tinham aquelas características. Ele só falava assim, ó, torça para que vocês aí tenham tal característica para sobreviver a este tipo de pressão de seleção natural que vai vir do ambiente em algum momento. Então, se vem uma nova pandemia aí de um vírus que vai atacar de novo a população mundial, ele, se tivesse vivo, ia falar, beleza, vamos aguardar. Ah, mas o mundo tem 8 bilhões de pessoas e faleceram 6 bilhões e meio de pessoas, de seres humanos. Faleceram 6 bilhões e meio. Acabou o mundo? Não. Por algum milagre aí que ninguém sabe o que aconteceu, 1 bilhão e meio de pessoas ficaram vivas. Pegaram até o vírus mortal, mas viveram. Ele falou, que bom. Parabéns para vocês, 1 bilhão e meio, que ficaram vivos, graças à presença de alguma característica favorável que vocês têm para responder positivamente a esse vírus mortal. Vida que segue. É esse grupo agora que vai dar continuidade à espécie humana. Simples assim. Por força de uma seleção natural causada por um vírus. Aí a ideia vem. A principal diferença. Essa questão eu gostei, hein? A principal diferença entre as teorias evolutivas do Lamarck e do Darwin está no quê, hein? Onde que os dois tiveram atrito ali? Por quê? Qual é a diferença? A diferença está na importância do ambiente para as mudanças nas espécies. A diferença entre os dois está na origem das variações entre os indivíduos de uma população. A diferença entre os dois está na ocorrência de modificações graduais nos organismos, ou a diferença está na transmissão de características entre as gerações. Pessoal, e aí eu te digo sem medo nenhum. É isso aqui, ó. Letra belo, B de bola. Na origem das variações entre os indivíduos de uma população. O Darwin dizia assim, seleção natural, né? O Charles Darwin. Ele não sabe explicar a origem das variações que existem dentro de um indivíduo, uma população. O Darwin não sabe dizer por que a minha pele é preta, ele não sabe explicar por que às vezes a sua pele é branca, ele não sabe explicar por que o outro é careca, ele não sabe. E o outro tem cabelão, o outro tem olho azul. Ele não consegue falar isso, assim, pô, não sei. Eu só torço para que essa característica que você tenha te faça viver. É tipo isso, quando vier a seleção natural. O Lamarck, ele já fala assim, ó. O meio ambiente gera uma adaptação no indivíduo. Ou seja, para eu, Igor Belo, ficar vivo, eu preciso me adaptar às novas condições do ambiente. O Darwin fala, não. O Igor Belo não tem que se adaptar às condições do ambiente para viver. O Igor Belo tem que rezar para ter as características já inerentes a ele
para sobreviver ao ambiente. Cara, isso é mortal de diferença. Ou seja, a grande diferença das teorias evolutivas está na origem das variações entre os indivíduos de uma população. Tanto é que o Lamarck falava que se uma espécie adquirisse uma certa característica, ele falava que essa característica ia ser passada para a espécie, para a sua prole, né? Então é como se fosse assim, se o Usain Bolt, que é um grande corredor aí, um grande velocista, que foi campeão das Olimpíadas e tudo mais, já que ele adquiriu essa característica de ser um excelente velocista, então quando ele tiver um filho, o filho dele vai ser um excelente corredor, Com certeza. Com certeza, fato. Pensamento lamarquista. Não é isso, tá? Mas essas variações, Darwin e Lamarck bateram de frente. Essa é a diferença principal da teoria entre os dois. Beleza? Questão muito interessante, um nível já também complicadinho aí. 7. A respeito da classificação dos seres vivos em domínios e reinos. Olha que interessante, hein? Questão que envolve domínios e reinos. É correto afirmar o quê? Vamos lá. A proposta classifica os organismos vivos em 3 reinos, que são reinos Arquea, reino Bactéria e Eucária. Pessoal, Arquea, Bactéria e Eucária, os nomes estão corretos. Só que esta proposta de classificação em domínios, que foi proposta pelo Carl Woese, eu sempre falo isso nos meus vídeos, aqui no YouTube, ele divide realmente em Arquea, Arquea, ele divide em Bactéria e ele de fato divide em Eucária. Tá certinho o que está escrito aqui. Só que a proposta classifica os organismos, vivos em 3 domínios. E não em 3 reinos. São em 3 domínios. Inclusive, domínios estes que, para Carl Woese, estão acima do conceito de reino. Fechou? Então, a letra A, ela acaba ficando errada por conta disso. Tá? Letra B. Os domínios são uma categoria superior ao reino. Tá certo. E dividem os seres vivos em 3 grupos diferentes. Vamos lá, vamos ver. Tá? Por enquanto tá certo. Um grupo de procarionte e 2 grupos de eucarionte. Aí tá errado. Domínio. Você tem ali o Arquea. Você tem o Bactéria. E você tem o Eucária. Beleza? Só tem um problema. Esse grupo e esse grupo são o quê? Procariontes. E esse último grupo, eucarionte. Então, estava quase tudo certo. Não é um grupo de procariontes e 2 de eucariontes. Dois grupos de procariontes e 1 de eucariontes. Então a B está falsa, né? A e B falsas aí. Caraca, questão chatinha, né? Boa de cair na sua prova, hein? Vamos lá, o domínio bactéria, ele compreende bactérias e cianobactérias, tanto eucarionte. Ih, gente, tu vai colocar a expressão eucarionte para um domínio chamado de bactéria? Já tá errado, né? Eucarionte vai entrar em eucária, né, gente? Então, o gabarito, letra D. O domínio eucária engloba ali os seres eucarióticos, que são quem? Os protistas, que obviamente são os reinos, né? Protista, fungi, que são dos fungos, aqui são dos protozoários. Reino planta, que é o reino vegetal, né? São as plantas. E reino animal, reino animalia. Aí bateu. Letra D, né, pessoal? Questão aí ficou até fácil no final, hein? Questão 8. A evolução do pensamento taxonômico resultou em diferentes sistemas de classificação dos seres vivos ao longo do tempo. O sistema de 5 reinos proposto por Whittaker, em 1969, que é o Robert Whittaker, ele foi amplamente utilizado por décadas. Eu, inclusive, no meu ensino médio, eu aprendi assim. No entanto, com o avanço dos estudos em biologia molecular e o desenvolvimento de técnicas de sequenciamento genético, novas propostas de classificação surgiram. Olha lá,
como sistema de 3 domínios, proposto por Carl Woese. Show! Nesse novo sistema, os procariotos foram divididos em 2 grupos diferentes, né? Bactéria e árquea, concordo, isso mesmo, enquanto todos os eucariotos foram agrupados no eucária, domínio eucária. Concordo, perfeito. Aí vamos lá. O critério, essa questão aqui, hein? Caraca. O critério que fundamentou a separação dos procariotos em 2 domínios distintos foi o quê? Ou seja, se eu falo em procarioto, eu estou falando no domínio bactéria e eu estou falando no domínio árquea. Por que você separou em bactéria, árquea e deixou eucária separado? Ele quer saber o que fundamentou a separação desse bloquinho aqui em 2. Foi a presença de uma parede celular rígida em ambos os grupos? Foi a existência de ribossomos com diferentes subunidades? Foi a composição química da membrana plasmática entre esses grupos? Ou foi a capacidade de sintetizar proteínas? Por que eu dividi esse grupo aqui? Só o de cima, tá, pessoal? Esquece o eucária. Por que eu separei bactéria e árquea em 2 domínios diferentes? O que me levou a fundamentar isso? Alguém sabe? E aí nós temos aqui como gabarito a letra C. Você tem a composição química da membrana plasmática, que foi analisada tanto em bactéria quanto em árquea. E aí perceberam que tinha diferença, tá? Olha só, deixa eu mostrar aqui. Ácidos graxos mais glicerol. Isso foi encontrado no grupo bactéria. Beleza? E no outro, na árquea, isopreno. Isso aqui é difícil, tá? Mais glicerol. Isso foi encontrado em árquea. Então, essa pequena diferença na composição química da membrana plasmática, mesmo que elas sejam bactérias, você cria um grupinho de bactéria e um grupinho de árquea. Lembrando que árquea também é bactéria, só que eu vou chamar de bactérias árqueas. Por isso que ele desmembrou. Pesado, hein? Questão sinistra, tá? Vamos para 9, né? Vamos para 9. E a 9 caiu na UERJ, hein? Colei lá da UERJ e trouxe para cá. Vamos lá. Tomar minha aguinha aqui. Perdão. Determinado processo presente em todos os seres vivos, não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução. Esse processo é denominado de quê? Vamos lá. Caiu em 2020. Determinado processo que existe em todos os seres vivos que a gente vai falar, todo mundo tem isso, não foi explicado pelo Darwin. Só conseguimos explicar esse processo depois, com as teorias da evolução. No caso aqui, teoria sintética da evolução. Para quem não sabe, teoria sintética da evolução também recebe o nome de neodarwinismo. Combinado? Show. Qual o processo, então, a gente está falando? Que todo mundo tem, que o Charles Darwin não conseguiu explicar, mas que o neodarwinismo explicou, até pelo conhecimento da genética. É a especiação, diversificação, a seleção natural ou é a hereditariedade? E aí, sem medo de ser feliz, é a hereditariedade, pessoal. O Darwin morreu sem saber como que as características eram passadas para as próximas linhagens. Mas o neodarwinismo, o novo darwinismo, a teoria sintética da evolução conseguiu. Por quê? Aprenderam os conceitos da genética mendeliana. Mendeliana. Beleza? Show de bola? Interessante isso, né? Tá aí
é uma questão interessante que a UERJ cobra, previsto aí no nosso corpo de edital dentro do programa. Vamos para 10. Os indivíduos de uma determinada espécie de peixe, bem adaptado ao seu ambiente, podem ser classificados quanto ao tamanho em 3 grupos. Ih, já vou maldar a minha montanha. Pequenos, médios e grandes. Pequenos, médios, uma população, sei lá, maior de médios. Sempre o padrão é esse gráfico, tá, pessoal? E grandes. Beleza. O grupo mais numeroso corresponde ao que apresenta o fenótipo médio. Epa, geralmente é assim as questões, tá, pessoal? Olha lá, o grupo mais numeroso é o fenótipo médio. Aqui, ó, pequeno, médio e grande. Beleza. Considere a introdução de um predador desses peixes no ambiente. Então, vou introduzir aqui um predador, tá? Vou colocar um predador aqui. Aí ele vai falar o seguinte. Ao longo do tempo, os indivíduos do grupo médio passam a ser os menos numerosos. Pessoal, houve uma queda do médio. Pois os peixes de tamanho menor conseguem defender-se do predador, escondendo-se nas tocas. Então, o peixe pequeno se deu bem, foi lá para cima, porque ele conseguiu se esconder nas tocas. Enquanto os de maior tamanho, ou seja, os peixes grandes, eles são mais fortes, não são atacados pela espécie predadora. Ora, se o peixe grande não é atacado, a população do peixe grande subiu, se deu bem, não morreu, se reproduziu, subiu. Só quem se ferrou foi o grupo do médio. Qual é o gráfico? Que o lado pequeno sobe, o lado do médio cai, forma uma barriga para baixo, e a espécie da ponta, que era grande, sobe também. O gráfico fica totalmente rebatido. Que gráfico é esse? As alterações descritas exemplificam um tipo de seleção denominado disruptiva. Comentei isso lá no início. É esse gráfico aí. Questão linda para você, tá? Subiu as pontas, desceu o médio. Se deslocar o gráfico só para um lado, só para o outro, direcional. Também chamada de positiva. E se a questão falar que só o grupo de peixes lá do meio, grupo médio, subiu mais ainda, aí eu tenho a estabilizadora. Outro tipo de seleção natural aí. Questão boa, né? 11, caiu na UERJ também. Com a implementação de atividades agropecuárias, populações muito reduzidas de uma mesma espécie podem ficar isoladas uma das outras em fragmentos florestais separados. Caso permaneçam em isolamento, tais populações podem tender à extinção. Na fotografia observa-se um corredor florestal construído para interligar ambientes expostos a esse tipo de impacto ecológico. Confesso a vocês que eu não estou nem enxergando esse corredor ecológico, tá? Mas, basicamente, vocês entenderam o seguinte: se eu tenho uma estrada, se eu tenho uma região aqui de mata e no meio eu rasgo com uma estrada, uma BR, eu gero um fragmento A e eu gero um fragmento B. Eu passo a ter grupos de indivíduos pequenos aqui, grupos de indivíduos pequenos aqui, que antes estavam unidos. Mas como eu passei uma BR aqui no meio, uma estrada, vai ficar difícil, né? Se um animal tentar atravessar de um lado para o outro, o carro pode passar e atropelar. Então, geralmente, se cria, nesses casos, como se fosse uma espécie de ponte aqui em cima, tipo um fragmento vegetal, por cima da estrada, como se fosse uma marquise, para fazer com que o grupo daqui consiga ir para lá e o grupo de cá consiga ir para lá, por cima da estrada, para interligar os ambientes que foram expostos ao impacto ecológico. É isso que ele quis dizer, tá? Aí vamos lá. Sem a construção de corredores florestais,
Essas populações isoladas, ou seja, essas populações que ficam nesses fragmentos, estariam sujeitos ao processo de extinção, cuja causa vai ser denominada de quê? Vamos lá. Por que o pessoal que ficar no fragmento A pode ser extinto? Ou, por exemplo, quem ficar no fragmento B pode ser extinto? Por quê? Por que pode acontecer isso? Espera aí, pessoal, acabei deletando o negócio aqui. Como é que eu vou aumentar aqui? Eu queria aumentar mais uma... Deixa eu ver se eu consigo... Queria adicionar aqui uma... Achei. Vou adicionar um marca-texto aqui. Pronto. Vamos lá. Eu quero saber por que aqui pode acontecer um problema no fragmento B, ele pode entrar em extinção, ou no próprio fragmento A, depois de uma não construção de um corredor ecológico, uma vez que eu impactei aqui no ambiente. O que vai gerar isso aí? Primeiro, se você fragmenta o ambiente, você isola as duas populações, você impede o intercâmbio de genes entre elas. Machos e fêmeas podem deixar de reproduzir. Outra, você diminui drasticamente o tamanho da população. Porque, olha só, se antes eu tinha aqui num fragmento, sei lá, passei uma estrada aqui, perdão. Se antes eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na hora que você fragmenta e faz uma obra para uma estrada, por exemplo, às vezes a estrada passa bem aqui, ó. Aí mata alguns animais, fica esses dois aqui para um lado, ó, escapam para cá, e os outros ficam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poxa, 6 para um lado, 2 para o outro. A chance desses dois aqui darem conta da vida vai ser muito difícil. Imagina se forem dois machos. Como é que eles vão se reproduzir? A chance desses dois aqui morrerem muito grande. Sabe? Então, essa população do lado de cá e essa população do lado de lá, isoladas, podem estar sim sujeitos a um processo de extinção. E a causa específica nesse caso não é a parte de panmixia, deriva gênica, seleção natural, migração diferencial. Qual dessas opções vai impactar fortemente esses grupos? É a seleção natural, é a deriva gênica, é a panmixia ou é uma migração diferencial? E aí, meu amigo, segura esse rojão. Gabarito deriva gênica. Olha só. Deriva gênica, ela acontece, pode gerar, né, o que a gente chama de efeito gargalo, né? Também tem um efeito chamado efeito fundador. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre isso nos seus livros. É o seguinte, a deriva gênica, ela geralmente vai acontecer em populações pequenas. E isso aí pode favorecer um processo de extinção, sim. A deriva gênica, ela causa uma diminuição muito forte na frequência alélica. É o que está acontecendo aqui. Se eu passo uma estrada, destruo uma área, e eu isolo, por exemplo, dois animais aqui para um lado, ainda mais se forem do sexo masculino, ferrou. Eles vão sofrer o efeito da deriva gênica. O fluxo gênico não vai acontecer de um lado para o outro. Esse macho não vai conseguir passar para o outro lado para encontrar uma fêmea e vai estar sujeito à morte. Tá? Então, é uma questão interessante. Dá uma olhada depois sobre esse conceito de deriva gênica. Tá bom? 12 caiu na UERJ. Essa de 2015 foi difícil, caiu na UERJ também, tá? Questão 11. E a 12 também caiu na UERJ, em 2019. Mas aqui já envolve a parte de ecologia do seu edital. Em determinados casos, populações de consumidores terciários são menores do que as populações de consumidores primários e secundários. Observe a imagem que representa a relação entre o número de cada um dos membros de uma mesma cadeia alimentar. Então aqui eu tenho os produtores, né? Primeiro nível trófico, uma base da pirâmide aqui, ó, bem mais larga. Eu tenho o caramujo, que é um consumidor primário, ele se alimenta desse trevo, ele está ocupando o segundo nível trófico. A base já dá uma estreitada da pirâmide, né? Eu tenho aqui
O tordo, que é um consumidor secundário, ele está ocupando aí a terceira escadinha, ou seja, o terceiro nível trófico. Já estrangulou um pouquinho, ficou mais magrinho, né? E o falcão ali, uma ave, né? Que é o consumidor terciário, ocupando o meu quarto degrau nessa cadeia alimentar, né? Quarto nível trófico já está bem mais fininho ali, um predador de topo. Aí ele pergunta, a população de falcões, ela é reduzida em comparação com a de tordos, que é a que está embaixo, e a de caramujos também, em função do seguinte fator, por que que você tem menos falcões, mais tordos, mais caramujos e mais produtores? Por que que a pirâmide, a pergunta é, por que que a pirâmide está se estrangulando ao longo do tempo? Galera, por conta da perda energética que existe ao longo dos níveis tróficos. Por exemplo, o trevo que está aqui, aquele trevo de 3 flores, às vezes trevo de 4 flores, né? O trevo que está aqui, ele é um produtor, pessoal, ele é um vegetal, ele faz fotossíntese. Ele é a base de uma cadeia alimentar, sempre vai ser. Os produtores sempre vão ser base de uma cadeia alimentar. Mas lembra que também gasta energia para respirar, também gasta energia para se reproduzir. Então, o caramujo, quando vai usar o trevo, né, perdão, como alimento, ele não aproveita 100% dos produtores. Ele consegue aproveitar parte da energia disponível. Por isso que cai. Outra coisa, o caramujo, quando ele está ali também se alimentando, ele também gasta energia para se reproduzir, ele também pode morrer. Então não é toda a energia daquele nível trófico que passa para cima. Então essa ideia, é por isso que nessa ideia da ecologia você vai perdendo energia ao longo da cadeia trófica. Tá bom? Ideia principal disso daí, conceito básico. Show de bola. Questão 13 da UERJ. Essa questão 13 eu adaptei porque ela tinha um texto enorme, que não precisa para você acertar a questão, né? Para você resolver a questão. Caiu agora em 2024. Ele fala assim. Perdão. Sabemos que a ordem mantida nos indivíduos vivos só é possível ao preço da criação de uma desordem. Essa frase estava na linha 19 e 20 ali do texto. Aí ele vai vir com a ideia. A cadeia alimentar, ela é um exemplo de relação trófica em que parte da energia dos seres vivos ela é transformada a cada etapa em sua forma mais desorganizada, que é o calor. Esse tipo de transformação metabólica limita a energia disponível, principalmente para o seguinte nível da cadeia alimentar. Vamos lá. Se você tem uma cadeia alimentar com base larga, depois essa base vai reduzindo, por que que você acha que... Onde é que você acha, perdão, que você vai ter uma maior limitação de energia? Lá nos decompositores, nos produtores, nos herbívoros ou nos animais carnívoros? Pessoal, é óbvio que essa maior limitação de energia disponível vai estar nos carnívoros, né, pessoal? Principalmente nos predadores de topo. Aqui embaixo você tem produtor. Uma maçã. Se eu como uma maçã, o belo está aqui. O belo se alimenta da maçã. Cara, eu sou um consumidor primário. Eu estou indo direto na fonte. Tomate, alface, rúcula, beterraba, cenoura, agrião. Se eu vou direto nos produtores, galera, a minha fonte de energia é grande. Eu tenho uma disponibilidade de energia disponível. Uma disponibilidade disponível foi demais. Mas eu tenho uma disponibilidade muito grande de energia ali. Tá? Agora, quanto mais no topo eu estou, menos energia disponível eu tenho. É por isso que a coisa vai ficando feia para os carnívoros, tá? Que são os que estão mais acima na cadeia alimentar. Poxa, por que tal não pode ser os decompositores? Tem aluno que fala, não, são os decompositores. Porque os decompositores, depois que todo mundo morre, ó, o decompositor vem aqui, ó, fungos e bactérias, eles é que vão ali destruir essa ave, por exemplo, esse predador aqui do topo. Meu filho, preste atenção.
Se aqui tem uma maçã, um tomateiro, por exemplo, um pé de jaca, que é um produtor, está fazendo lá a fotossíntese, produzindo lá a sua frutinha, sua folha. Se uma árvore dessa morre, o decompositor vem aqui e destrói essa árvore. Então os decompositores, eles ocupam qualquer nível trófico. O decompositor, ele não necessariamente só vai decompor o belo quando o belo morrer. Não. O decompositor pode decompor, por exemplo, a laranja que está na tua fruteira. Então, a disponibilidade de energia é grande para os produtores, para os decompositores, porque eles podem ocupar qualquer nível trófico. Basta morrer, aí sim os decompositores vão atuar. Combinado? Então, cuidado para não marcar a letra D, hein? Questão boa. 14. O ERG também, sua banca. Várias mudanças ambientais interferem no ciclo biogeoquímico do carbono. Já estamos em ciclo biogeoquímico. Sabe-se que a maior parte desse elemento, que é o carbono, está armazenado nas rochas e sedimentos. Olha aqui, ó, mais de 99,5% do carbono está preso em rochas e sedimentos, no reservatório aí. Maneiro. 0,05% está presente nos oceanos, 0,003% do carbono na biosfera terrestre, 0,02% na biosfera aquática, 0,006% em combustíveis fósseis e 0,014% do carbono em hidratos de metano. A exploração intensa dos recursos naturais acelera o processo de conversão do carbono encontrados em rochas e sedimentos em compostos de carbono que circulam nos outros reservatórios. Aí ele vai te falar, poxa, uma consequência desse processo é o quê? Vamos lá. Se eu pego o carbono que está travado lá em rochas, que está travado em sedimentos, e eu começo a explorar esses recursos naturais, eu vou acelerar o quê? Eu vou ter como consequência o quê? Uma redução da eutrofização, eu vou ter um aumento do efeito estufa, eu vou ter um aumento da camada de ozônio ou uma redução da fixação de nitrogênio. Pessoal, se eu mexer aqui, ó, rochas e sedimentos, estourar essas rochas e sedimentos e liberar esse carbono que está preso aqui, pode ter certeza que esse carbono vai se combinar com o oxigênio da atmosfera e vai começar a liberar CO2. Se eu libero mais CO2 para a atmosfera, pode ter certeza que eu estou contribuindo com o aumento dos gases do efeito estufa. Tá? E o CO2 é um dos principais gases estufa. Questão inteligentíssima, tá? Envolve até a poluição. Beleza? Questão 15, caiu na UERJ. No gráfico está indicada a concentração de um metal pesado no corpo de vários habitantes de um lago, bem como a concentração do isótopo do nitrogênio 15, cujos valores mais elevados estão associados a níveis crescentes na cadeia alimentar. Então, a linha do meu gráfico está subindo, demonstrando um aumento na concentração de nitrogênio 15 ao longo dos corpos desses peixes aí, né? Esse lago aí. Acredito que seja essa a leitura do gráfico. Tá? Tá subindo. Olha a linha azul aqui, ó. Tá subindo a concentração nos corpos desses animais. Aí ele vai falar: a curva de concentração de metal nesses seres vivos pode ser explicada pelo processo de quê? Por que está aumentando a concentração desse metal, desse nitrogênio 15 aí, né? Não só do nitrogênio 15, né, que é um isótopo, assim como esse metal pesado no corpo. Como é que eu justifico isso? Você percebe que os peixes estão até aumentando de tamanho. Como é que eu justifico isso? Pela magnificação trófica, eutrofização do lago, pela interrupção do fluxo de energia ou pela retenção de matéria orgânica? Pela magnificação trófica, pessoal. Olha só, cuidado para não confundir
acumulação com biomagnificação. Biomagnificação é a mesma coisa que magnificação trófica. Isso aqui é sinônimo, isso aqui é a mesma coisa. Exemplo, eu sou Igor Belo, eu sou um único indivíduo, correto? Beleza. Se alguma substância aumenta somente no meu corpo, e ó, o Belo está com mercúrio no corpo dele, esse mercúrio está aumentando ao longo dos anos de vida dele. O nome disso é bioacumulação. Bioacumulação, a substância aumenta no corpo de um único indivíduo. Fechou? Bioacumulação, a substância aumenta no corpo de um único indivíduo. Biomagnificação, a substância química, no caso, está aumentando ao longo de uma cadeia alimentar, passando pelos corpos de diversos indivíduos, no caso aí vários habitantes. Fechou? Não pode ficar concentrado num único peixe, não. Tem que passar por geral ali, quem faz parte da cadeia. Independente se vai ser um polvo, se vai ser um ser humano, se vai ser um crustáceo, tem que ir passando, tem que ficar crescente. Tá bom? Isso é magnificação trófica, é isso que justifica esta questão. Beleza? Mais uma da UERJ aí. Questão 16. O ciclo do nitrogênio é extremamente importante para os seres vivos. Esse elemento faz parte de diversos compostos orgânicos, como proteínas e ácidos nucleicos. Na tabela há exemplos de formas químicas do nitrogênio incorporadas por alguns seres vivos. Então aqui eu tenho, né, plantas que absorvem na forma de amônia e de nitrato, bactérias, enfim, animais em geral, por aí vai. Aí ele fala assim, ó, no ciclo do nitrogênio, as bactérias desnitrificantes estão relacionadas à função apontada em... Pessoal, o ciclo do nitrogênio para a sua prova ele é importante. Você tem que lembrar de algumas etapas de nitrificação, etapa de amonificação, a etapa inicial que é a fixação, tem que ir lembrando, e a etapa de desnitrificação. Então você, por favor, dá uma olhada de novo no ciclo do nitrogênio, que ele é dificílimo. Vê as bactérias, né? Aqui dentro tem nitrosação, nitratação, né? Ó, nitratação e nitrosação. É o que vai acontecendo com o nitrogênio ao longo do seu ciclo. As bactérias do gênero Rhizobium, cara, é muito maneiro. Tem que dar uma olhadinha ali, porque ele só vai pegar as etapas e te perguntar. Então aqui, ele te perguntou das bactérias desnitrificantes. E por incrível que pareça, bactéria desnitrificante, o objetivo é pegar o nitrogênio e devolver ele para a atmosfera. Ela quer devolver o nitrogênio para a atmosfera. Então, não tem nada a ver com conversão da amônia em nitrito, não tem nada a ver com a produção de nitrato a partir de amônia, tem a ver com a liberação do gás nitrogênio de volta para o meio ambiente. Gabarito, letra C. Questão interessantíssima da UERJ, olha o nível que ela pegou, hein? Então dá uma olhada nos processos de fixação do nitrogênio, nitrificação, amonificação e desnitrificação. Isso aqui é uma aula de exercícios, não é uma aula de teoria. Calma que no edital de 2027 completo, a gente já vai ter o material totalmente pronto. Questão 17. O gás metano, que é o CH4, ele é um dos principais gases do efeito estufa, contribuindo significativamente para o aquecimento global. A criação de gado é uma das principais fontes de metano atmosférico, pois esses animais produzem grandes quantidades desse gás durante seu processo digestivo. Inclusive, eles peidam, tá, gente? Desculpa a expressão aqui, a flatulência, né, desse gado gera CH4, né? Gera metano, liberando aí gases do efeito estufa.
Cerca de 18% das emissões globais de gases do efeito estufa são provenientes da pecuária. Perdão. Superando o setor de transporte. Caramba! O metano tem um potencial de aquecimento global 25 vezes maior do que o dióxido de carbono, né, que é o CO2, quando considerado aí um período de 100 anos. Caramba, em 100 anos, o metano ele acaba prejudicando 25 vezes mais, né, do que o próprio CO2. Interessante. Vamos lá. A maior contribuição do gado para o aquecimento global em comparação ao setor de transporte pode ser explicado pelo quê? Vamos lá. Pode ser explicado pelo volume superior de metano liberado em relação ao CO2 emitido pelos veículos. Bom, de acordo com o texto, sim. O gabarito de cara é a letra A. Porque ele já fala isso aqui, ó. O metano ele tem um potencial de aquecimento global 25 vezes maior do que o dióxido de carbono, quando considerado um período de 100 anos. Ele fala também que... Ele fala aqui, aqui. Cerca de 18% das emissões globais de gases do efeito estufa são provenientes dessa pecuária, superando o setor de transporte. Então, ele já fala, né, que o volume superior de metano liberado em relação ao CO2 emitido pelos veículos, realmente isso daqui pode realmente sim explicar a nossa questão, tá? Essa maior contribuição do gado comparado ao de transporte. A princípio, por uma questão de leitura de texto, correta a resposta, letra A. Isso foi na... não botei de onde que eu tirei essa questão. Não sei se foi da UERJ, que não foi não. Enfim, vamos ver a B. Maior tempo de permanência do metano na atmosfera em comparação ao CO2. Olha só, cuidado que ele não está falando aqui que o metano, que é o CH4, ele não diz no texto, por uma questão de interpretação, que ele fica mais tempo na atmosfera, não. Ele não fala isso. Ele só fala que ele tem um potencial de aquecimento global 25 vezes maior que o CO2. Tá? Isso não tem a ver com o tempo que ele fica na atmosfera. Aliás, muito menor, né? Não sei se vocês sabem. O maior tempo de permanência do metano na atmosfera em comparação. É o contrário, tá? É o contrário. Na verdade, quem fica mais tempo na atmosfera, ocupando o espaço atmosférico, é o CO2. Tá? C. Processo de fermentação que ocorre no rúmen dos bovinos. Rúmen é uma parte do estômago dos bovinos, gerando CO2. Cuidado. Isso aqui está certo, só que não é gerando CO2, é gerando metano. Por isso que a letra C está falsa. Tá? Cuidado com isso daí. Potencial de aquecimento do metano ser inferior ao do CO2. Está falso também. O potencial de aquecimento do metano não é inferior ao CO2. Ele é maior que o CO2 em relação ao potencial de aquecimento. Ele cita aqui, 25 vezes maior. Tá? Questão de interpretação. Ou então pode ser explicado pelo número crescente de bovinos criado para o consumo humano. Gente, nem todo mundo vai ter acesso à picanha, tá? Sem ironia aqui, mas nem todo mundo vai ter acesso a uma picanha. Então não vem com essa de falar que o número crescente de bovinos está sendo criado para o consumo humano, porque isso não é uma verdade, não. Tá? Isso aqui é só para quem acredita nessas falácias aí. Mas isso não existe, não, tá? Questão 18. Algumas toneladas de medicamentos, está acabando, hein? Para uso humano e veterinário são produzidos por ano. Os fármacos, eles são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem ela é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Isso vai dar um prejuízo, hein?
Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e do subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Aí ele quer saber qual ação, deixa eu mudar a cor, qual ação minimiza, diminui a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos. Bom, é a utilização de esterco como fertilizante na agricultura. Será que para minimizar eu tenho que ter uma ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana? Isso aqui acho que ficou fora aqui. Medicamentos fora do prazo de validade em lixões ou desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. O que eu posso fazer para minimizar a permanência desses contaminantes? Aqui, galera, o desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Então, eu tenho que saber onde eu vou jogar esses meus resíduos para não afetar os organismos aquáticos. Perfeito? Então, é uma questão bem simples também, que envolve aí o conceito de poluição. Tá? 19. Em 2000, são só 22 questões, né? Então, a gente está fechando aí. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo reagem com a água do mar e sofrem degradação. Jamais, pessoal. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão ser bombeiros. Derramou petróleo na água, como é que tu vai achar que o petróleo vai reagir com a água do mar e sofrer degradação? Não dá, fica aquela placa de gordura, aquele óleo horroroso, preto, gerando até mortalidade de aves, peixes, de toda uma fauna aquática. B. Acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e morte de corais. Acidificar o meio? Cuidado. Dissolvem-se na água. Ué, os componentes do petróleo dissolvem-se na água? Cuidado. Os componentes do petróleo têm um caráter hidrofóbico, ou seja, eu odeio água, e baixa densidade, fica na superfície, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Legal. Gostei. Tem cadeia pequena e elevada volatilidade. Não. As cadeias do petróleo, gente, são cadeias carbônicas gigantes. Questão fácil, tá? Gabarito de dado. Questão 20. Grandes quantidades de enxofre são lançados na atmosfera diariamente, na forma de SO2, que é o dióxido de enxofre. Como decorrência de atividades industriais e de queima de combustíveis fósseis, li errado. Grandes quantidades de enxofre são lançadas na atmosfera diariamente, na forma de SO2, em decorrência de atividades industriais e de queima de combustíveis fósseis. Obrigado, foi. Em razão da alta concentração desses compostos na atmosfera, regiões com conglomerados urbanos e polos industriais apresentam aí uma ocorrência sazonal ou seja, de tempos em tempos, o fato de você emitir SO2 na atmosfera vai te gerar algum problema. Sabe qual é? Chuva ácida. Pessoal, precipitação ácida. Sabe por quê? O SO2 vai reagir com a água presente na atmosfera. Isso vai gerar H2SO4, famoso ácido sulfúrico. Cuidado com isso daí, hein? Tá? Então não tem nada a ver com precipitação de íons metálicos tóxicos, intensificação de efeito estufa, alteração no ciclo do carbono e alteração no ciclo hidrológico. Tá fora, tá bom? 20 já foi. 21. No interior do Paraná, uma família observou que uma espécie de passarinho costuma se alimentar de carrapatos.
que parasitam o gado no pasto. Então eu tenho um gado, o gado está lá comendo o pasto dele tranquilamente, tá? Deixa eu mudar o sentido da seta aqui, né? O pasto serve de alimento para o gado. Perdão. Aí eu tenho um carrapatozinho aqui, né, no corpo do gado. Aí um pássaro chega e come, né, mudar o sentido da seta aqui, né? Esse carrapatinho ali que está preso no gado. Essa mesma espécie de ave, esse pássaro aqui, também foi vista se alimentando de insetos que são atraídos na presença do gado. Beleza. Aí ele pergunta, ó, a relação ecológica estabelecida entre o passarinho e o gado é classificada como? Ele quer entre o passarinho e o gado. Não é o gado que serve de alimento para o pássaro. O gado tem parasitas, carrapatos, que são comidos pelo pássaro. Vamos lá. Quando o passarinho se alimenta desses carrapatos presentes no gado, ele ajuda o gado? Sim. Ele também, o pássaro, se alimenta com isso? Sim. Os dois estão se dando bem. O pássaro necessariamente precisa do gado e o gado necessariamente precisa do pássaro? Se eles viverem separados, os dois vão morrer? Não, eles podem viver separados. Então aqui a relação é uma relação de comensalismo. A ave se beneficia sem prejudicar o gado. Não existe uma relação de inquilinismo. A ave não está usando o gado como abrigo. Não é parasitismo. Parasitismo é o carrapato no gado. Pois a ave depende do gado para sobreviver. Isso não é parasitismo. Isso não é mutualismo. Mesmo ambas as espécies sendo beneficiadas, isso não é mutualismo. Porque no mutualismo, a relação ela é obrigatória. No mutualismo, uma espécie precisa da outra. Se tu separar, as duas morrem. Não é o caso. E também não é predatismo, pois a ave se alimenta dos parasitas do gado. Predatismo é a relação da ave com o carrapato. Ele quer a relação do passarinho com o gado. Cuidado com isso na prova. E aproveita para estudar as outras relações tróficas. Predação, comensalismo, inquilinismo, amensalismo. Tem que estudar, tá? Sociedade, tem que estudar, beleza? Tem que ver isso aí tudo. Vamos lá. A figura a seguir, questão 22, é a última, né? Representa nichos ecológicos de duas espécies que utilizam um dado recurso ambiental em comum. Então, o nicho da espécie B e o nicho da espécie A acabam se sobrepondo aqui, ó. Elas utilizam essa área em comum. Então, o que representa essa área N? Se eu tenho uma espécie B brigando por esse pedaço junto com o nicho da espécie A, lembra que nicho é a função desempenhada por aquela espécie dentro do ambiente? Ora, eu tenho então uma região de sobreposição de nichos, na qual pode acontecer o que então? Competição intraespecífica ou interespecífica. Intraespecífica é uma competição dentro da própria espécie e interespecífica é dentro de espécies diferentes, né? Uma espécie competindo com a outra. Claro que o gabarito é a letra A. Ora, imagina, eu tenho aqui hienas. Eu tenho aqui leoas. Ambas querendo disputar, por exemplo, uma carcaça. E aí? Porque elas precisam se alimentar naquele pedaço, naquela hora da noite, lá no Serengeti, lá na savana africana. E agora? Vai dar porrada, não vai? Vai dar porrada. Então, se você tem sobreposição de nichos, a tendência é você ter o processo de competição.
É o que acontece com vocês agora. Vocês são candidatos a um concurso numa prova, que vai ser no dia 8 de fevereiro. Vocês estão competindo para ocupar o mesmo nicho de mercado, ter a mesma função na sociedade, que é ser bombeiro do estado do Rio de Janeiro. E para você ser bombeiro do estado do Rio de Janeiro, tem uma quantidade de vagas e vocês são 1.000 candidatos, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 candidatos, brigando por aquilo ali. O que vai acontecer? Se vocês forem da mesma espécie, competição intraespecífica. Vocês vão brigar por uma vaga. Claro, sem ninguém bater em ninguém. Mas vocês têm TAF para fazer, flexão, barra, um monte de coisa. Prova escrita, redação. A ideia é essa. Beleza? Então, galera, trouxe essas questões aqui. Primeiro vídeo. Faltam mais 4 para a gente bater todos os programas que estão contemplados no seu edital. Espero que você tenha gostado. Divulga para a galera. Cai para dentro. Eu espero que você faça uma excelente prova. Espero ter ajudado com um pouquinho desse bloco de questões aqui. Lembrando que no seu dia você só vai realizar 10 itens diversos. Aqui eu trouxe 22 itens focados nesta parte inicial. Vamos para a próxima parte agora. Tá bom? Ah, Belo, você não contemplou tudo. Pô, meu amigo, caraca, assim, 22 questões. A gente não abordou pelo menos 90% aqui. Aí você até me desculpa, mas com certeza aqui no meu canal do YouTube temos outros vídeos para ajudar também com questões envolvendo isso aí. É só tu pesquisar. Beleza? Vai dar tudo certo. Confio em vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!